Preliminar chegando um dia mais do que especial, véspera de super clássico pela Copa do Brasil, né? Como não poderia ser diferente, a HG Play veio com uma programação mais do que especial. E ao meu lado hoje, Thiago Valu, Guilherme Souza. Valu, um jogo desse já tem ansiedade pros jogadores, né? Pros torcedores e também pra nós jornalistas também, né? É o tipo de jogo que a gente espera o ano inteiro. E por aí, como é que tá essa expectativa pro jogão? Ô Lucas, boa tarde pra você, boa tarde pro Guilherme, a todos que nos acompanham aqui no Preliminar. A expectativa é grande, né? Acho que nós somos privilegiados de podermos trabalhar naquilo que a gente ama fazer, na cobertura esportiva, na cobertura do futebol. E quando a gente se depara mais uma vez com um jogo dessa magnitude, né? Recentemente trabalhamos no Atlético contra o Red Bull Bragantino, um jogo de uma magnitude diferente exatamente por conta do Red Bull Bragantino. Trabalhamos no Cruzeiro e Flamengo, aí sim jogo de magnitudes iguais. E agora a gente vai viver, né, nas próximas semanas, esse Cruzeiro e Atlético, falando Cruzeiro e Atlético pelo mando do Cruzeiro já amanhã, e depois um Atlético e Cruzeiro, e a gente sabe, né, isso vai reverberar muito ainda para aquele que seguir, vai reverberar também muito para aquele que ficar pelo caminho. Afinal de contas, isso vai causar impactos não somente nessa temporada 2026, mas por que não também na temporada 2027, já que quem seguir na Copa do Brasil diante desse confronto vai poder alimentar a possibilidade de um título importante na temporada, que é a Copa. Não imagino que os dois estejam lutando por título brasileiro, mas também carregar, juntamente com essa expectativa de título da Copa do Brasil, a possibilidade de voltar já de maneira automática a Libertadores, quem chegar à final da segunda competição nacional mais importante aqui no Brasil. E antes de passar pro Guilherme, o Breno Galante tá fazendo um café aqui nos bastidores que tá contaminando no bom sentido a redação. Que cheiro, viu, Breno? Maldade com a gente aí. E o Gui, como é que você enxerga esse confronto? Como é que esses dois times chegam, né? O Atlético com uma longa invencibilidade, o Cruzeiro teve uma reação imediata, né? Depois da eliminação na Libertadores. Como é que chegam esses dois times? Dá pra apontar algum favoritismo? Como é que você enxerga? Eu acho que pra esse primeiro jogo o Cruzeiro é favorito. Joga em casa, joga com a sua torcida em maioria e vem de uma vitória muito pesada, em que pese que o Atlético também vem de uma invencibilidade importante, 11 jogos. O Barba deu uma solidez defensiva ao time, mas eu acho que para esse primeiro jogo, um leve favoritismo ao Cruzeiro. E o Valu falou dessa vaga na Libertadores, que agora o finalista da Copa do Brasil, na minha opinião, com justiça, né? Os dois finalistas já garantem a vaga na Libertadores. Eu acho que quem passar tá na final. Pelo momento que vive a dupla Grenal, sabe? Não é desfazendo do Grêmio, do Inter, é porque eles estão preocupados com a luta contra o Z4. Então eu acho que vai ter uma hora que, se a situação não melhorar no Campeonato Brasileiro, eles vão ter que abrir mão. Ah, mas tá na semifinal. Lembra 2016, que o Atlético pegou o Inter, mais ou menos na situação parecida? O Internacional até terminou rebaixado naquele ano, e nos dois jogos contra o Atlético, perdeu pro Atlético no Beira-Rio 2-1, empatou no Independência 2-2, inclusive deu um calor no Atlético. O Inter jogou com o time reserva naquela ocasião, o técnico era o Celso Rotti, e o Inter teve que abrir mão da Copa do Brasil porque estava caindo, acabou sendo rebaixado mesmo. E a situação dos gaúchos no Campeonato Brasileiro é desesperadora. Ontem eu assisti o jogo do Grêmio e o do Atlético no sábado, a gente viu, até mesmo por conta do Atlético. Cara, eu não sei apontar quem é pior, viu? O time do Grêmio é de chorar, viu? Eu acho que o Grêmio compete menos ainda. Parece que o Grêmio é um time já cansado, assim, o Inter é um time muito limitado. Ainda luta, né? Eu vejo mais luta Efeito Pesolano. Sim, ainda sim. Tem uma batalha. Tem batalha. Tem batalha ali, mas não tem... A qualidade é muito ruim, tá? Mas o Grêmio parece um time mais entregue, assim. É a sensação pura, assim, tá? Acompanhando... Dentro do que já acompanhei desses times. E se vale muito para Atlético Cruzeiro, né, Valor? Até pensando no reflexo na temporada, imagina um Grenal. Né? Vocês destacaram bem, né? Que os dois times estão com a corda no pescoço, literalmente. E uma vitória ou uma derrota no Grenal pode, né, o time embicar mais ainda para baixo e ser difícil de recuperar. Mas, Valorzeiro, falando um pouquinho do time, a gente vê que desde a semana passada há uma discussão muito grande em relação às laterais do Cruzeiro, né? Sobre as opções do Arthur Jorge. Né, do lado o Willian e o Fagner, né? No jogo de ida ele escalou o Willian contra o Flamengo na Libertadores, escalou o Willian e na volta o Fagner. E no jogo de volta do Maracanã,
A expectativa era que o Vidalba ganhasse uma oportunidade, mas o Rojas foi mantido. Mas o Vidalba jogou no fim de semana. Valu, além de perguntar quais seriam suas opções, você realmente acha que essa alternância de peças, quem ele escolher, vai mudar muito o jeito do time jogar? Vai impactar muito? Ou você acha que os jogadores estão mais ou menos do mesmo nível? Não, eu acho que impacta bastante. Do Fagner, eu já havia dito isso no primeiro jogo aqui no Mineirão, válido pela Libertadores. No segundo, o Arthur Jorge acaba mantendo o William. O Fagner vive um momento bem melhor do que o do William. E não tô nem colocando aqui nessa análise o jogo ruim que o William fez. Aliás, né, quem tá falando aqui não é o Thiago Valu. Basta a gente observar a coletiva do técnico Arthur Jorge após a vitória diante do Flamengo no sábado no Mineirão. Ele falou o seguinte, abre aspas para ele. Não foi o jogo mais feliz dos nossos laterais defensivamente no Maracanã. Fecha aspas. Ele não imputou a desclassificação aos laterais, mas ele fez esse recorte. E eu acho que é uma fala muito forte dele. Ele que é sempre... Eu não acho que ele expôs o Rojas nem o William, pelo contrário. Essa fala ela vem num contexto, é importante colocar o contexto das falas, em que ele está falando dos laterais, em que ele é perguntado, uma pergunta até do Samuel Venâncio, a respeito dessas laterais modificadas. E aí Arthur Jorge, fala que em algum momento essas laterais são alteradas porque ele entende que está tudo no mesmo nível, e em outras por conta da circunstância da partida. Aí é uma forma de valorizar os 4 laterais. Mas eu, já perguntando a preferência, eu teria retornado com o Fagner no jogo do Maracanã e teria mantido o Rojas. Hoje, eu continuo mantendo o Fagner pelo lado direito, se fosse o técnico do Cruzeiro, e colocaria o Vidalba. Para mim, o Vidalba, neste momento, nesse contexto de Copa, num contexto de ser um jogador amplamente já entrosado, mas é por aquilo que o Vidalba tem produzido no campo. O gol, sábado, sai participando o Vidalba. É ele quem ganha pelo alto. Uma disputa importante e que, se formos olhar, eu não lembro com quem ele sobe, mas certamente o Vidalba é mais baixo do que esse jogador que subiu com ele na disputa. Não me recordo se era o Danilo. Ele tem essa qualidade, né, Valor? O Vidalba, ele tem um tempo de bola muito bom, né? É o tempo de bola. E ele ganha pro Matheus Pereira fazer o gol. O Vidalba, no gol do Arroio, ele também tá dentro da área. O Vidalba, no chute do Caio Jorge, que foi a primeira grande oportunidade no jogo, ele tá dentro da área também. Então, naquilo que eu entendia que ele não conseguia igualar ao Rojas, ele conseguiu. Ele conseguiu até ser melhor. Não significa que o Rojas veio pro Cruzeiro para ser reserva do Vidalba. Mas neste momento eu não teria a menor dúvida. Agora, fico numa dúvida, né? Porque o Cruzeiro usou muitos titulares. É isso que eu ia te perguntar. O Cruzeiro usou muitos titulares. Só 3 jogadores não atuaram. O Jonathan, que não podia atuar, estava suspenso. Uhum. E o Rojas e o William. Cara, isso não é predicado. Será que é predicado? Porque o Romero... Essa é a minha dúvida. Eu tenho até a sequência aqui dos jogadores. Eu acho que o campo falou muito no último sábado. E seriam os meus titulares. E na última quarta, né? Ele mesmo. Apesar de serem jogos diferentes. Agora, né? Se me perguntarem o que o Arthur vai fazer, eu realmente não sei. Eu acho que o campo deixou escancarado de uma forma absurda e que são laterais que dão mais equilíbrio defensivo ao Cruzeiro. Entendo assim. Por aí, Guilherme, você acha qual que é o impacto da parte física, que você já pontuou já para um jogo desse? Você acha que dependendo, o Arthur Jorge pode talvez preservar desde o início do jogo um titular para ter alguém mais inteiro, ou por ser um jogo de mata-mata é um risco muito grande? Na minha visão, o certo seria ele colocar o Fagner e o Vidalba, mas ele colocar o Fagner e o Vidalba no sábado e preservar o William e também o Rojas, eu tô com o Valu. Não é que indica algo, mas deixa uma dúvida, né, Valu? Não, assim, é porque, tipo, igual ele usou o Romero vai ser titular. O Romero também, não, o Romero jogou quase 90. Por falar em meio campo... O Matheus Pereira jogou 90, gente. Depende muito da capacidade física de cada jogador, né? Então, exato, Lucas. Cara, Romero, eu realmente tô com dúvidas. Foi bom você falar do meio campo, pra você não ter uma dúvida ali se o Mateuzinho começa? Não tem. No lugar do Gerson, você acha? Mas eu acho que o Mateuzinho deu um recado importante pro Arthur Jorge. Eu não acho que ele tem essa dúvida. Eu acho que ele vai começar com o Gerson. Eu ficaria
não vou dizer muito... Então, se você tivesse que eu ficaria esboçar... surpreso. Otávio... É difícil, Não, é vamos porque só não- um exercício aqui. Otávio, Fagner, É que a gente Fabrício, vai... Jonathan e o Vidalba. É porque aí eu vou esboçar de acordo... Tá contaminado o meu esboço, porque tem um quê do que eu gostaria de ver. Porque eu acho Mas você que... acha que o meio que ele vai definir é Romero, Gerson, Arroio, Matheus, na frente Wesley e Caio Jorge? É o que eu acho que vai. É o que eu acho que vai. Ele não tem dúvida do que ele vai fazer nas laterais. Mas eu tenho dificuldade, se fosse pra projetar hoje as laterais, eu projetaria mais quem não jogou. Apesar do campo ter berrado. Eu acho que o campo tá berrando com relação E o às campo laterais. fala, né? O campo fala. Mas E outra- aí vamos lá, aí tem a nossa perspectiva. Eu falei, e pra fazer justiça comigo mesmo, antes do jogo contra o Flamengo lá, e que era a volta natural do Fagner. Eu tomei um choque com o William sendo escalado. Eu levei um susto também. Ninguém Então, esperava. a partir daí- A gente achou que era até um problema Tanto físico, que né? na véspera, nós fomos lá fazer a chegada do Cruzeiro, o hotel lá na Barra, e aí, muitos torcedores lá na porta, e o assunto era, ô gente, amanhã o Vidalba começa, né? A torcida não tinha O dúvida. Vidalba, eu acho que aí ficou Não, uma mas coisa a- mais do desejo mas do o torcedor Valu, pela partida contra o Corinthians Sim, e Mirassol. mas a torcida não tinha dúvida. Sabe aquela resenha ali na porta mas- do hotel? Então. Entendeu? Eu levei um susto com as duas laterais. Não. Do Rojas eu não levei. Do Rojas eu tinha pra mim que... Eu fiquei na dúvida durante um período de fazer essa troca, mas eu falei, vai o Rojas. O William, sim. O William foi um baita... Quando você abriu a escalação... Sim. Ah, mas o William fez um grande jogo aqui, gente. Mas é tipo... Assim, a questão da... É como se hoje a gente colocasse o Felipe Moraes no lugar do Matheus Pereira em um jogo. Ia que chocar ele, muito. ele fizesse uma grande partida e na partida seguinte o Felipe Moraes continuasse como titular. Pra mim, na direita, o que aconteceu foi algo desse tipo. Porque o Fagner faz uma temporada bem superior ao William. Não somente dos jogos jogados, mas o nível, a qualidade do jogo dele.